pessoal, tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, comportamento, relacionamentos, psicologia, cultura pop de forma geral. Sou Luciana Kiel, jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga Caroline Brenning. Tudo bom, Carol? Tudo bem, tudo bem. Tudo certo. Carol, hoje a gente vai falar de novo sobre um tema um pouquinho mais sério. E no dia 10 de setembro que passou tem o dia, acho que mundial, né, de prevenção ao suicídio. Então hoje a gente vai falar sobre suicídio. Até porque é um tema que é muito tabu e a gente tem que entender, assim, até que ponto é bom, até que ponto é ruim isso. Carol... Peraí, até que ponto é bom, até que ponto é ruim o quê? Não, porque assim, porque Fiquei tem preocupada. Não. Assim, como tratar, como falar sim, sobre sim, isso, sim. porque também não dá pra falar de qualquer jeito. Tem até uma recomendação para jornalistas de não noticiar suicídio de pessoas comuns, a não ser que sejam celebridades, coisas assim, porque pode dar ideia. Pode dar gatilho, pode incentivar outras pessoas a fazer o mesmo. Carol, como que tu enxerga? Tu acha que existe algum fundamento nisso? Foi a mesma discussão na época que saiu 13 Reasons Why, né? Sim. Que a galera ficou, mas instiga o suicídio e tal, não sei o quê. Romantiza, né? Romantiza. Na verdade, assim, se tu pegar o 13 Reasons Why, ele mexe com a angústia adolescente. E eu acho complicado no sentido, adolescente é impressionável. E adolescente, inclusive, tá dentro da faixa dos 18 aos 29, dos 15 aos 29. Eu peguei um dado que do 15 aos 19 é a quarta maior taxa de morte. Onde é que eu coloquei isso? É isso aí. É uma das principais causas de morte. Mas ao redor do mundo, de acordo com a Associação, a Organização Pan-Americana de Saúde, de 15 a 29 anos é uma das causas mais altas de morte, de razão de morte, é o suicídio entre essa faixa etária. Então, é uma idade impressionável, é uma idade que tá começando a tua vida profissional, que tá tendo que se ver com as coisas de adulto. Tem toda a questão hormonal também rolando, né? Tem um monte de questões rolando. E nesse quesito específico do 13 Reasons Why, eu achei que o problema foi esse, porque... Era uma menina que sofria bullying, era um monte de gente tentando se encaixar, e eu acho que a gente tem que procurar caminhos de mostrar para as pessoas como lidar com isso, porque... Talvez alguém que esteja passando por isso, ver uma série dessa pode pensar que, então talvez seja a saída pra mim. E é claro, né, que tem aquela coisa assim também, né, Lu, tem teorias sobre como lidar com o suicídio, que a gente fala da ideação para a ação. Então, quase todo mundo pensa que quer morrer de vez em quando. Tipo, né... Só que às pensar... vezes a gente fala de besteira, assim, isso, né? Tipo... pensar e você efetivamente ter ações para esse movimento são coisas muito distintas, distantes. Eu pensar não necessariamente vai te levar a fazer, né? Então, eu acho que dependendo da tua estrutura, do teu momento, do teu contexto, como é que tu tá, da situação atual que você tá vivendo, por exemplo, pandemia, deve ter mexido com a cabeça de muita gente. Por conta das consequências, economia, emprego, tarará, tal. Pois é, até quando eu tava procurando dados sobre isso, eu peguei no site da OMS, em 2019, ao redor do mundo foram registradas, que se sabe, né, 700 mil mortes por causa de suicídio, que se sabe, quantas que foi considerado outra coisa, tal, e que... Mas tem uma média que em torno de 1 milhão de pessoas morram por conta de suicídio todos os anos. Isso foi 2019, foi pré-pandemia. Imagina do ano passado pra cá como que não... Exatamente, não deve estar, né? Exatamente. Então, eu acho que dependendo do teu estado, dependendo de como a tua cabeça funciona, dependendo do contexto, traumas, enfim, pode sim ser um empurrão, né, pra tu ter ideias. Assim como as pessoas têm muito medo de adolescente, criança acessando a internet e indo naqueles buracos, né, sites que a gente nunca ouviu falar, que te mostra como fazer, ou o que fazer, te ensina código pra falar sobre isso. E é bizarro porque, assim, a internet justamente poderia ser uma aliada no combate, de mais pessoas terem com quem conversar, com quem sair disso, só que não, muito pelo contrário, elas estão... Quer dizer, não tô dizendo que não existam pessoas que encontram soluções, saídas na internet, mas o que se noticia, o que a gente presta atenção no que a gente tem medo, na verdade, né? Mas foi aquilo que tu falou no começo, quando a gente abriu o episódio. É um assunto, não tem um jeito certo de falar. Porque a gente também quer noticiar dizendo isso aqui aconteceu, isso aqui está acontecendo, a gente tem que fazer alguma coisa. Mas como tu faz isso de um jeito, sem abordar realisticamente o que tá rolando, falar do assunto abertamente, sem que isso induza a alguma coisa. A gente não tem esse controle, acho que a gente tem é um mistério tão grande em torno do suicídio, é um tabu religioso, é um tabu, né, enfim, como é que vai falar isso abertamente com alguém? Até pessoas que estão sentindo isso têm medo talvez de falar, porque o que vão pensar de mim? Vão me minimizar? Vão dizer que eu tô mentindo? Vão dizer que eu tô exagerando? A gente não
Ainda mais depende da cultura. A nossa cultura aqui é uma cultura que tem uma tendência a achar que é mimimi, né? Sim, Por exemplo, né? A nossa sim. região. Então é E muito aquele complicado. negócio, até porque um dos principais fatores de risco não, mas assim, dos principais sinais de alerta é já ter tido uma tentativa, né, de suicídio. E o pessoal, ainda tem gente que diz que, fez só pra chamar atenção. Sim, mas então chama E atenção, chamou? dá, Tu chamou entendeu, tua né? atenção, então faz algo a respeito, A sabe? gente chama. Você tem, especialmente, por exemplo, com pacientes borderlines e pacientes Uhum, bipolares, tem uma taxa de atos uhum, para suicidas e uhum, suicídio. O ato para suicida, tu não tem a intenção de cometer suicídio, mas se machuca. É um ato tá. contra você que pode levar ao Uhum, suicídio. automutilação, né? Automutilação, ficar se Ou cortando, entrar ou em tomar remédio comportamento de demais, risco comportamento de também. risco, exatamente. Uhum, É, tem um índice muito alto entre essas pessoas que são mais vulneráveis emocionalmente, né? Eu acho que a característica importante, de modo geral, quando as pessoas estão. Ainda mais, eu acho que a pandemia tem a ver com isso. Essa coisa do sentimento de desesperança uhum, e o sentimento de isolamento. A coisa mais importante, de acordo com estudos, para evitar que se a pessoa tome esse rumo, uhum. é a sensação de conectividade. A gente precisa se sentir conectado a Se pessoas. sentir importante, de certa forma, se Mais do sentir que um senso de essencial. pertencimento. Uhum, Geralmente é isso que é um grande empurrão para que alguma coisa dê errado. Porque as pessoas geralmente elas não se matam, elas não acabam se matando porque elas querem se matar. É um chamar a atenção de verdade. De uhum, não saber se expressar, a dor existencial é tão gigante que a pessoa acha que é aquilo ali que dá pra fazer. E tu falou antes que a pessoa que tenta de novo tem uma tendência depois a continuar tentando, isso é uhum, verdade. E pessoas que têm familiares que tentaram e uhum, se mataram costumam levar isso como uma alternativa dali pra frente. uhum. Então é bem. E aí a É gente entra muito de novo no complexo, negócio né? de ficar noticiando. Se você tem essa informação pode virar alguma coisa além pra você, dependendo do Uhum. momento que você tá, né? E, de forma geral, a gente relaciona muito suicídio com saúde mental, né? Com depressão, acho que é a que o pessoal mais fala, mas também comentasse ali de borderline, acho que transtorno bipolar também, né? Depressão, né? Depressão, abuso de substâncias, porque é o comportamento de risco, né? Tanto é que, assim, tem várias celebridades que morreram de causas não naturais, que a gente Acidentalmente, mas era um que aí comportamento é de que tá, risco. a gente sempre fica na dúvida, assim, né? Será que foi proposital ou foi só uma overdose acidental, né? Então, mas aí, Lu, é aquela história, né? Será que overdoses são acidentais? Exato. Será que isso não é um suicídio É uma espécie de roleta russa, vamos ver no que dá? exato? Se tu já tá abusando de remédio, existe alguma coisa contigo entre você e você mesmo. Uhum. Existe um struggle ali que tu Sim. tá lidando. Abusar da medicação é um indicativo de que você tá sentindo mais dor do que você gostaria, tá se sentindo mais isolado, ou Uhum. mais sozinho, ou mais. O suicídio é inegavelmente diretamente relacionado com a tua saúde mental. Inegável, Uhum. né? A gente vê as pessoas falam assim, mas o cantor lá do Linkin Park, o Robin Williams, que Uhum. eles eram tão felizes. A gente não sabe se eles eram felizes. Sim. Eu nunca vi ele na minha casa, né? O próprio Uhum. Jim Carrey, que é bipolar, que fala de vez em quando como as baixas dele são difíceis, Sim. porque, né, é difícil se relacionar com as pessoas e a dor existencial de viver é tamanha Uhum. que se matar, que parar de sentir dor, porque essa é a grande pira, é muito tentador. E parar e a sensação, por exemplo, uma pessoa border que tem muitos traços e é quase francamente totalmente border, eles relatam com muita frequência essa coisa do buraco existencial, de uma dor que eles se cortam porque o corte gera produção de endorfina, então gera um Uhum. alívio, Sim. sabe? Mas porque a dor de viver é tamanha para essas pessoas. Quem é muito Uhum. deprimido também, eu não sei se tu já leu aquele livro O Demônio do Meio-Dia, do Andrew Solomon. Não. É um tratado lindo para quem não é psicólogo, quem não é médico, sobre depressão. E o nome do livro eu acho bonito, O Demônio do Meio-Dia, que ele Uhum. falava que era o pior horário para ele, de ver o sol Uhum. e aquilo meio que ele se sentindo forçado a ter que sair de casa, mas ele não quer. Para quem nunca sentiu, é difícil explicar o que que é dor de alma, né? O que que é Sim. tu achar que tu não serve para esse lugar, tu achar que tu não se encaixa em lugar nenhum. E olha que loucura que é tu achar que então acabar com tudo é melhor do que Uhum. tentar fazer Sim. melhor, fazer diferente, aproveitar a tua estadia aqui. E eu tava até acessando ali os dados da OMS sobre suicídio, e a gente tem essa tendência a relacionar a saúde mental, mas geralmente essa é a causa mais frequente em países desenvolvidos. Porque se tu parar pra pensar, né, chama atenção, assim, por exemplo, que a maior taxa de morte é considerada uma morte violenta, né, de certa forma, sei lá, na Noruega é suicídio. Mas
qual que é a taxa de homicídio, de acidente de carro, sabe? É muito menor do que a gente tem Claro, aqui no claro. Brasil, por exemplo. Porém, eu achei curioso que 77% dos suicídios cometidos no mundo são em países pobres. Então, assim, aquela ideia de que, não, porque é o rico com vazio existencial. Não, é porque, assim, lá chama atenção porque não tem as outras mortes ao redor, as outras causas acontecendo. Então, realmente, se tu mora num lugar perfeito, o teu vazio vai partir de ti, eu acredito. Só que a gente não pode negligenciar as outras causas de suicídio, que daí é desemprego, crise econômica, insegurança, né? Uma situação multifatorial. Sim. Então tem um pouco de neurobiologia, parece que existe uma predisposição genética em algumas pessoas, Uhum. né, pra isso, mas junto com isso, o contexto que tu tá, traumas vividos, situação econômica pra muitos de nós. Imagina, tu não tem grana pra comer, tu não tem como se virar, Uhum. é o que dá. Exato. Lembra quando rolou aquela depressão, lembra? Quando a gente tava lá em 1930, na Grande Depressão, Sim, que aham. as pessoas estavam se matando a rodo porque elas estavam desesperadas por causa da economia. Sim. Então, é multifator. Até um not so fun fact, mas um fato histórico curioso, o Winston Churchill, ele estava em Nova York no dia da quebra da bolsa, e eu li a biografia dele, e ele escreveu por cartas, tal, que perto de onde ele estava hospedado, um cara se jogou do prédio, tal, naquele dia por causa da crise financeira, né, Então, e é um dos fatores que às vezes as pessoas ignoram quando fala de suicídio, porque pensa, suicídio é a pessoa tá com depressão, então tá longe. E não é bem assim, é muito mais complexo, né? exato. Assim, tem sentimentos humanos que te empurram para essa ideação. O sentimento de derrota, o sentimento de fracasso, de desesperança, a sensação de você tá... Como é que fala a bilíngue? Entrapped. Tipo assim, tu tá preso, tu tá encurralado, tu não... Sim. Um checkmate. Que tu não tem controle, que tu nunca mais vai ter controle, possivelmente. Que tu perdeu totalmente o controle da tua vida e é Uhum. game over. Tu não tem pra onde ir. Até um filme que lida com isso de uma forma até um tanto sutil, assim, mas que pra mim fez sentido. Bom, a gente ainda, não sei se vai ter tempo de falar, mas a questão da própria eutanásia, né, de tu falar, desliguem meus aparelhos, se eu chegar nesse ponto eu não quero continuar, tal, né, enfim, tá aí pra discussão. Mas Um Estranho no Ninho, que o McMurphy lá, que é o personagem do Jack Nicholson, ele é o mais porra louca da galera ali e tal, né, que puxa as rebeliões e tal. E ele falou assim, que se algum dia fizessem uma lobotomia nele, ele ia deixar de ser ele e não ia querer mais viver. E tanto é que, assim, spoiler, o filme tem 60 anos, então... Mas tanto é que o chefe lá, aquele índio bem grandão que tem lá hospedado, que nunca fala uma palavra, quando ele vê o McMurphy naquele estado, ele pega o travesseiro e... Porque ele sabe, o McMurphy nunca mais vai voltar depois daquela lobotomia, né? Então, assim, é aquele negócio, se tu não é mais tu mesmo. Eu acho assim, então, a minha cabeça com relação à eutanásia é bem pra frente, eu não acho que tem uma grande discussão a ser feita, tá? Porque eu sei que a ideia do profissional da saúde é manter a vida a todo custo, Sim. mas a que custo? A que custo? Sem qualidade de de pessoa vida. não quer? Exato, e a pessoa não tem o direito sobre a sua vida. Mas todo mundo vai fazer? Claro que não. O nosso instinto primário é pela vida, é por sobrevivência. Que nem faça o teste você mesmo, quando você for numa piscina, ver quanto tempo você aguenta sem tentar nadar pra sair. Né? A gente não sabe, é praticamente impossível fazer isso. A gente tem um instinto de sobrevivência muito forte. Exatamente, então não é liberando todo mundo vai fazer. Mas, meu Deus, se eu envelhecer, ficar muito doente, eu quero qualidade de vida e deve acontecer muito entre idosos suicídio por não ter... Por que eu tô aqui? Por que eu tô passando por isso? Eu tinha que fazer, exatamente. Então... Eu acho uma pena que a gente não discuta a eutanásia com a seriedade que merece. Sim. E que a gente não pense de uma maneira mais empática, porque se tu parar pra pensar, a grande questão com a eutanásia é meio egoísta. Eu não quero que tu vá. Sim. Eu não tô preparado pra você ir embora. Mas a pessoa tá. Por que ela não tem direito de decidir sobre... mas ela não tá no juízo correto dela, porque ela tá sofrendo. Então, mais uma razão, né? Eu acho que a gente tem a gente tem uma... Tu lembra quando tinha greve de caminhão, essas coisas aqui? Tu vê muito essa história da falta de empatia ali. Pessoas levando kits de combustível enquanto tem uma fila gigante. Sim. Cara, todo mundo precisa. Se com uma coisa assim como combustível a gente faz isso... Começo da pandemia com papel higiênico, gente. Sim, até hoje eu não entendi. Se alguém souber, me manda por que se faz com tanto rolo de papel Exato, higiênico. não vale piadas de banheiro. Eu quero realmente Não, saber o que se faz.
Mas enfim. Uhum. No Garota Interrompida, a personagem da Winona Ryder, ela tinha tentado suicídio A personagem da Winona Ryder tentou suicídio e a personagem da Brittany da Murphy, que eu ia Brittany Murphy, citar, que inclusive também morreu acidentalmente, mas tem um papo acidentalmente, mas ali, não se mas tem um papo sabe. do marido também, que tem uma coisa esquisita, né? Uhum, Porque ele levou sim. estranhamente bem essa morte, foi uma coisa meio, quer dizer, estranhamente bem não, mas ele Uhum. teve uma reação estranha. Mas o personagem da Brittany Murphy, ela tinha umas características de oscilação de humor parecida com Border, só que ela Uhum. era constantemente abusada pelo pai, que ela misturava as coisas, porque ela meio que Sim. era mulherzinha dele, mas não era. É. O pai podia manter o abuso quando ele ia visitar, então não ficava muito claro assim o que que era, e ela se cortava constantemente. E por isso que eu penso que ela é border, assim, pra Uhum. parar de sentir dor, pra parar de, enfim, de sofrer com o que estava acontecendo, né? Uhum. E era muito interessante a personalidade dela, que ela oscilava entre ser infantilizadíssima, que é uma característica de quem sofre Uhum. abuso. Daqui a pouco ela entrava num modo criança zangada, ela tinha muita raiva das coisas. Eu imagino que ela fosse border, pior do que a Winona Ryder. Lembra que tinha Ali os frangos escondidos no isso, quarto? exato. E aí também tinha essas coisas meio de toque, de certo? Ela tinha Uhum. alguma, né? Não sei se os frangos estavam ali pra mostrar pro pai dela, eu te amo, eu comi tudo. Acho que ela também tinha uma pira de não comer, se eu não me engano. Uhum. Tinha várias coisas rolando com ela ali, né? Mas quando eu vi o filme, é um dos meus favoritos até hoje, eu não tinha entendido a gravidade da situação. O pai ia, trancava a porta do quarto, ficava com ela lá, depois ele vazava. E ele, quando ele saía do quarto, ele meio que tratava minha filhinha, mas tudo era muito confuso. Uhum. E tipo, ok. Era quase como se tu assistir de novo, é quase como se as enfermeiras soubessem, Sim. Uhum. É sabe? verdade? Então é muito complicado. A Winona Ryder mesmo, eu acho que ela é até mais funcional. Ela deve ter. A Susanna Casey, que escreveu o livro, ela Uhum. deve ser até uma border com traços, ela não deve ser full Full. border, Aham. sabe? Porque ela consegue tocar a vida depois e até onde eu sei ficou tudo bem com ela, né? Uhum. Mas o papel da Brittany Murphy é o que me chama mais atenção porque É tem bem essa verdade. pegada border e no final ela se mata até, né? Uhum. Porque a, a Angelina Jolie é uma baita de uma A Lisa. narcisistona, forçou, 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 e aí são os dois opostos total. Enquanto o psicopata, que é o caso dela, ela é uma sociopata, Uhum. né, narcisista, enquanto que ela não sente remorso nenhum, tá nem chutou balde, o personagem da Brittany Murphy é um personagem que tem uma necessidade muito grande de validação. Ela é medrosa, então, meu Deus, é um Uhum. universo implodiu Sim. ali, né? E esse tipo de coisa pode acontecer muito. A gente tá falando de multifatores. Numa família onde tu é tratado, certamente, eu não pesquisei, mas certamente deve ter um índice muito alto de população LGBTQIA+, Sim. Aham. né? Que comete. Imagina, tu não é aceito, tu não é bem tratado, tu não é bem visto, as pessoas te põem medo de viver e de viver a tua realidade. Tu vai Uhum. começar a se sentir desesperançoso. Tu vai começar a achar que não tem saída. Eu até ia falar de forma geral, assim, a gente pode falar de minorias, mas não minorias em números, né? Mas minorias de direitos, que Uhum. daí entra a comunidade LGBTQI+, negros, Mulheres. mulheres, nos Estados Unidos também a questão dos latinos, né, que é bem forte. Então, assim, se tu não se sente no controle do mundo em que tu vive, tu se sente constantemente ameaçado, é Ou um não negócio. merecedor, ou Ou não isolado, ou exato. abandonado. E tu comentasse ali da comunidade LGBTQI, de ter mais índices de suicídio, eu não lembro exatamente do percentual, mas eu li uma vez que nos estados dos Estados Unidos que legalizaram o casamento homossexual, homoafetivo, enfim, as taxas de suicídio dessa população caíram. Uhum. Então, assim, é o pessoal não, que não faz diferença na tua vida, mas para essas pessoas faz uma diferença Não, é que eu gigante. falo que não faz diferença porque esse direito tá garantido Sim, pra mim, né? exato, exato. Então, assim, as pessoas às vezes não entendem como que uma lei não é só pelo casamento, é É. sobre. Meu Deus, E mais importante, né? A coisa do vínculo, né? Porque no uhum, final o casamento foi liberado, a gente pode viver a nossa verdade, mas como pessoas precisam de pessoas, sim. né? Como acho que até RuPaul fala de vez em quando, né? A nossa família, quando a gente é dessa comunidade, a família é quem a gente escolhe. A Sim. gente escolhe a nossa família, né? Uhum, Então pensa o Estado me impedir de escolher a minha família e de eu não poder tratá-lo como família se eu ficar doente, se eu precisar passar bem, se eu precisar, né? O Estado me uhum. impedir de ter uma conexão real com uma pessoa, né? Então é complicado. Tem um outro caso, só para puxar daquele que a gente estava falando de eutanásia, não é bem um caso de eutanásia, mas é quase. No As Horas, o personagem do Ed Harris, né? Que ele tá com Sim. AIDS e ele simplesmente ele quer
assim, porque pra ele, e ele até fala, né, pra Meryl Streep, não é? Que é amiga dele, que, tipo, você tá sendo egoísta de querer que eu continue aqui vivendo com essa doença, dessa forma, né? Mas é um tabu cristão, né, Lu? A morte na visão cristã muito envolve muito essa coisa da culpa, de eu ser Sim. deixado. Não, e querendo ou não, o mandamento do não matarás vale pra todo mundo, vale pro outro, vale pra ti. Tanto é que na Divina Comédia, o primeiro círculo do inferno, sei lá, do negócio é pra galera que se matou. Então, assim, se tu se matou, tu não vai nem pro purgatório, sabe? Tipo, tu vai pro inferno de vez. Então é uma culpabilização forte, assim, pesada, né? O suicídio mesmo nas religiões, se eu não me engano, nos luteranos o enterro ele não pode ficar no mesmo cemitério. Não Se eu não me duvido, engano. não duvido, tá? E tem várias outras religiões que têm um espaço reservado para os suicidas. Tem algumas religiões dessas neo-evangélicas que quando é um suicídio nem velório se faz. Tipo, né? Às vezes. Ignora Não, totalmente. quando eu tava na faculdade, eu conheci um cara que. Eu conheci uma amiga, e essa amiga morava no Garcia, num bairro aqui da cidade. E é um bairro muito bairrista, então todo mundo meio que Tem uma é uma identidade cidade, forte, exato. né? E a gente começou a sair algumas vezes, tu lembra do Rancho do Pastel? Sim. Que era uma pastelaria daqui. E o menino é um amor, e um belo dia a gente voltou de um rolê desses de pastel, ele abraçou todo mundo e ele falou pra um amigo na nossa frente, olha, obrigada por tudo, tudo de bom. E ele tava sofrendo por causa de um namoro, porque a guria foi horrível com ele, adolescência, né? No outro dia ele foi encontrado de uma maneira horrível, e a família dele era muito religiosa, não sei como é que era. Eu fiquei tão mal, a gente foi no velório, mas não foi um pastor, não foi ninguém da comunidade, porque dentro das crenças deles, quando uma pessoa faz total. isso com ela, ela não merece esse tipo de homenagem. Meu, sabe o que é ver aquela mãe sozinha, dividida claramente pela crença dela, que é muito importante, achar que tá atraindo alguma coisa, sei lá, vai pro inferno, não sei. A coisa de mãe, de ver o filhinho querido dela ali, porque ele era um filhinho querido, os amigos que estavam, sabe? Foi uma situação assim, ó, eu perdi, ao longo da minha vida eu devo ter ido num 5 velórios de pessoas que cometeram suicídio. É muito tenso. E é engraçado, cada crença religiosa determina muito como até os pais vão se comportar. Isso me assusta profundamente, sabe? Porque no fim das contas, era teu filho. No fim das contas, o pai não... Dizem, né, que não é o pai que tem que enterrar o filho, né? Sim. Que é o filho que tem que enterrar o pai. Por que tu não... né? Porque ele solidariza... jogou fora o presente da vida. Não, e por que tu não se solidariza, então, com os que ficaram? Né? Por que... E eu acho uma coisa mega egoísta. Ele jogou fora o presente da vida. Ok, mas deve ter tido uma razão. Ele foi egoísta com vocês porque ele tava sofrendo? Por que não pensou em mim? Alguém tem que pensar nele, né? Eu acho essa questão do suicídio e da morte, de modo geral, como a gente lida com morte, é uma coisa ainda muito... a gente é muito inapto pra lidar com a morte. Que a gente lida com a vida realmente como um presente, não pelo que ela é, a vida. Tipo, ela não é um presente, tu não pediu. É aquele negócio. Não tem aquele cara que tá processando os pais Sim, ainda? Tem um cara que tá processando os pais, na Índia, acho que é, né? E ainda tá. Tá processando os pais, enfim. Mas tem razão, não tem razão? Enfim, a gente tem que parar de entender que vida igual bom, morte igual ruim, são coisas inevitáveis. São, exatamente. Tu tá vivendo, tu tá vivo e tu sabe que tu vai morrer. Então por que isso é um problema tão grande? A forma como tu vai, né? Eu acho que tem muito daquela necessidade, de novo, né? Como nós somos seres sociais, a gente tem uma necessidade de explicação pras coisas. E eu acho que a religião, algumas te punem mais do que te confortam. Eu ia falar, ela tenta responder, mas só piora as coisas. Né? Tanto que o espiritismo, né? O kardecismo, que aparentemente é só forte aqui mesmo, tipo, em outros países não tem. Muitas pessoas se voltam pro espiritismo quando elas perdem alguém. Porque ele tem essa coisa de pensar na reencarnação, onde é que tá. Porque a fé delas já não dá mais conta. Não dá as respostas que ela quer, na verdade. Exatamente. E aí a gente se sente o quê? Menos sozinho. Né? E a pessoa que frequentemente, quando você conversa alguém que com alguém que tá tendo ideação suicida, que tá pensando muito nisso, e que você, no meu caso como profissional, tu fica ligado pensando uma coisa tá errada aqui, eu tenho que monitorar, relata essa coisa da dor, do sentimento de solidão, de que ninguém me entende, que eu não me encaixo nesse lugar, que as pessoas não gostam de mim, que eu sou um problema. Essa história de eu sou um fardo é muito comum. E às vezes o que salva essa pessoa é a conexão com outra. Eu não vou por causa da minha mãe. Eu só não vou porque é meu namorado, eu só não vou porque é meu filho. Que bom. Que bom se que tem um motivo. Se agora o motivo for só isso, tá tudo certo. A gente pode trabalhar com esse motivo. Agora, quando tu não tem...
Isso acontece, não sei se tu viu inteira já, BoJack Horseman. Já vi uns pedaços. BoJack chega num ponto... porque BoJack é aquele negócio, quanto melhor fica a série, pior fica a bad. E o BoJack, ele chega nos pontos, assim, tem uns episódios com monólogos dele que é... Eu até tomaria cuidado, assim, se alguma pessoa com ideação suicida, ela pode tanto dizer, tem gente que tá na mesma que tu e sai. É aquele negócio que tu falou, depende muito de como tu aborda a mensagem, não tem uma forma certa de falar. Sim. Alguém vai entender um personagem como esse como uma reafirmação, mas o BoJack sobrevive, né? Ele não é um suicídio mais ali de abuso de substância, de vamos ver no que dá, mas nessa vibe. E assim, ele sobrevive, então talvez a mensagem seja de que nem tenta porque é pra tu continuar aqui. Mas tem gente que pode interpretar de uma forma completamente diferente, porque quando eu fizer vai dar certo, né? Mas enfim, a questão, outro filme que eu lembrei também, eu acho que é a questão de privação e não se sentir no controle, que a gente já falou, que não necessariamente é a doença mental em si, mas reforça, né, bastante a questão do suicídio, As Virgens Suicidas. Esse filme eu lembro que na época pra mim foi bem tenso, assim. Eu acho que eu não tava na minha melhor fase da minha vida e eu lembro que aquele filme mexeu muito com a minha cabeça. E é um filme... Eu tenho o livro, inclusive. Ah, e é bom? É bem bom, é bem bom. O filme, assim, ele é meio distopia, assim, né? Ele não é muito... Mas tu consegue entender. Eu acho que o filme fala muito de isolamento social, emocional, né? Delas vivendo entre elas. Pais. Um controle, essa super proteção que ela, à medida que tu vai crescendo, ela vai te tornando incapaz de viver sozinho. Né? Tu não tem autonomia emocional, tu não tem autonomia adulta, elas eram todas infantilizadas. E até a mais velha parecia uma seita esquisita, ficar todo mundo de branco e tudo bem. Mais ou menos como aquela família Turpin, né? Que pegaram esses templos uns 2, 3 anos atrás. Que os Turpin, eles tinham, sei lá quantos filhos, 14, 15 filhos. Acho que era na Austrália, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, que eles tinham, e foi considerado maus tratos, cárcere privado, coisa assim, e eu conheci essa família no Vestida pra Casar. Porque eles fizeram, exato, porque eles iam fazer uma festa de casamento de 20 anos, os Turpin. E a mãe ia comprar um vestido novo pra ter essa festa com todos os filhos, e acho que a festa era só entre eles e tal. E eu penso assim, essas crianças e adultos, né, que eles tinham já os filhos, eles conseguiram se blindar bem na mídia, assim, mas eu imagino o que não deve ter passado pela cabeça deles, né, de morar ali numa casa, eles tinham educação em casa também, tu não convive com outras crianças, chega num ponto que tu não tem nem pra quem pedir socorro. E eu acho que também é uma coisa interessante, eu não sei da família e tal, mas é interessante pensar até onde que não é um egoísmo desses pais. Total. Né? Tanto que eles foram presos, né? Então, eu não sei direito a história, vou dar uma olhada depois. Mas é aquela coisa, né, idade e maturidade não andam juntos, essa história do instinto materno é um mito, e tem todo tipo de gente tendo filho, né? Então, né, a gente vê aí com as discussões de abusos em casa, de mães narcisistas, de não sei o quê. Tem todo tipo de gente tendo filho. Outro exemplo de filme que tem a questão do suicídio não necessariamente ligado a uma doença mental é aquele A Queda, As Últimas Horas de Hitler. Eu não vi esse filme, Guria, tem que ver. Porque tem todo o lance, né? Que acho que é a mulher do Goebbels que fala que eu não quero viver num país, eu não quero que os meus filhos vivam num país que não tem o nazismo. Pra tu ver a pira da cabeça da pessoa. Tanto é que ela toma lá a cápsula de sei lá o quê, dá pras crianças, força, não... Dane-se as crianças, sabe? E tem toda a questão do Hitler e da Eva que também teriam se matado pra não... Nunca ficou muito claro o que ele fez, O Hitler tinha muito a perder, a Eva também... Ele se matou, né, o Hitler? Diz a história que sim. Tu acha que não? Que sim. É possível que sim. Acho que ele foi pra Argentina. Mas é porque eu tinha até um professor que dizia que ele fugiu com fusquinha pro deserto, né? Enfim. Mas o Hitler, eu entendo, ele tinha muito a perder. Mas, tipo, sei lá, a esposa do Goebbels, tu acha que os filhos do Goebbels, eles iam ser presos? Eles iam ter outras consequências? Não, mas os pais iam, né? A mãe, acho que não, porque ela só era esposa, né? Só tava ali casada. Bom, se bem que o leitor... Mas daí, Lu, tem um outro fator, né? O Goebbels, eu acho que era o cara, o mais vocal, Goebbels, né? Ele era o cara da propaganda. Ele era o cara da propaganda. Aí tu tem que analisar um monte de fatores, né? Tanto a história dela,
quanto a história do casal, Sim. como é que eles eram enquanto O casal. que dá a entender no filme não é documentário, gente, a gente não sabe se foi exatamente assim, né? Uhum. Mas é que era uma lavagem cerebral tão grande que é realmente assim, não, se for pra viver assim, a gente não tem informações sobre isso, mas eu imagino agora com essa retomada do Talibã no Afeganistão, quantas pessoas talvez não possam ter, que não conseguiram sair do país. Ah, eu acho provável ainda mais mulheres, né? Sim. Que da noite pro dia tiveram que sair da faculdade, da noite pro dia Uhum. tiveram que retomar, usar uma Então, burca assim, que mal enxerga os E olhos. aquele negócio, não é que a pessoa, ela tem depressão, tem alguma coisa. Não, ela realmente não viu saída. E ela não quer sofrer mais do que... Ou ela tá imaginando o sofrimento que ela vai passar e ela Uhum. quer, então, que seja através dela, né? A dor, a morte. Eu vou morrer nos meus termos, né? É tipo isso, exatamente. Então, são muitos fatores, muito complexos. Por exemplo, no mesmo site ali da Organização Pan-Americana, fala que 77% dos suicídios são cometidos por homens, né? Eu não sei se esses homens são héteros, eu não sei Sim. o que quer dizer quando fala homens, é só o sexo masculino? Aham. Então, tem um monte de fatores que torna muito difícil a gente entender. A própria falta de divulgação, vocês jornalistas que não podem fazer, Uhum. também torna difícil a gente Sim. entender mais sobre o tema. E conversar decentemente E a importante respeito, né? saber números reais para que a gente comece a fazer políticas públicas mais... Sim. Porque o CVV faz um excelente trabalho. Sim. E existe um ou outro ponto que tem um acolhimento. Mas, de verdade, muitos psicólogos, muitos colegas meus têm medo de trabalhar com um paciente com potencial suicida. Porque, realmente, a gente depois tem uma questão legal. Sim. Se a pessoa comete suicídio, você tem que ir responder, mostrar prontuário, né? Como é que tá, como é que foi esse acompanhamento. E justo, certíssimo. Mas tem colegas que têm medo de mexer com isso. Porque sentem o peso de uma responsabilidade. Eu nunca perdi um paciente, mas eu fico imaginando o quão traumático deve ser. Sim. E o quanto você tem que estar preparado para entender que não teve, você estava fazendo o que podia. Uhum. Mas é extremamente complexo, né? Se lidar, entender exatamente qual é o fundo dessa perda. Podia ter sido evitado? Tinha alguma coisa para ser feita? E quando não tem divulgação, a gente tem esse problema também. Uhum. Que é a falta de informação para poder trabalhar e criar políticas melhores. E aquele negócio até do que é noticiado de suicídio, às vezes tem muita notícia que é um suicídio, mas não foi divulgado dessa forma. Por exemplo, a questão abuso de substâncias, morreu de overdose. Lembra quando a Carrie Fisher morreu? Foi noticiado que foi uma parada cardiorrespiratória. Aí depois, na autópsia, tinha heroína, tinha cocaína, tinha opioides, tinha álcool, tudo junto, assim. Então... O Heath Ledger também foi assim. Heath Ledger também, né? Né? O pessoal... Enfim, o do Chorão acho que foi uma overdose também, não tenho certeza. Acho que foi, não tenho certeza. Agora eu vi o documentário recentemente. Mas aquele menino Corey Monteith, do Glee, Sim, também, do né? Glee. Foi uma overdose. E ele também era um cara meio deprê, eu acho. Mas ninguém noticiava, porque teve um outro do Glee que se matou também, né? O que fazia o Puck. Sim, que ele tinha sido mas é que preso, ele foi acusado de pedofilia, ele né? foi preso por pedofilia, encontraram. Então ali já era um basket case completo, né? E tu chegou a ver o episódio do tributo que fizeram pro Corey no Glee? Eu acho que sim. Nossa, muito triste, gente. E assim, eles não chegaram a falar do motivo. Todo mundo que assistiu Glee sabia do porquê do motivo, assim. E é engraçado, assim, porque eu conheço pessoas que eram muito fãs do Glee. Eu gostava, de certa forma. Tinha uns plots que eu gostava muito. Eu gostava do plot do Kurt, né, os personagens legais, os covers são legais. A Santana também é outra, né? Que ninguém sabe. A Santana, ela foi a questão do lago mesmo, né? Que parece que o menino dela tinha caído do barco, ela pulou pra salvar ele, conseguiu salvar ele, mas não conseguiu sair. E aquele lago tem um histórico de muitas pessoas que morreram por lá. Então também eu achei não me que parece tinha sido ser suicídio. Não me parece ser suicídio, sabe? Não me pareceu, mas eu também não acompanhava a atriz a ponto de... Mas a gente falando, eu lembrei agora, né? O Glee é uma daquelas séries, me lembra muito dos anos 90, dos atores mirins problemáticos. Sim, porque total. saem às vezes umas histórias de bastidores do Glee, né? Que ali a Michelle era insuportável, que não sei o quê. Que eu fico pensando, meu Deus, como é que era os bastidores dessa série? Tem várias histórias estranhas. Nenhum ator, fora os que já eram adultos na época, né? Nenhum ator deu muito certo. Pois Depois né? dos atores mirins do Glee, não verdade. vê muito por aí. Outro filme que eu também lembrei de falar essa questão dos homens, mas daí das mulheres que a gente, né, às vezes não tem os dados certos. Lembra do Foi Apenas um Sonho? Da tentativa de aborto dela? Sim. Aí eu penso, quantas mulheres morrem em tentativas de aborto em países em que o aborto é criminalizado? Isso, e nesse ponto é uma coisa que eu amei de Sex Education, que já tá voltando, graças a Deus. Que lá na Inglaterra faz muito tempo que o aborto é legalizado e tem clínicas pra isso, né? Sim. Então, o cuidado, a falta de... Assim, a mulher que vai, ela fica
que vão achar de mim? Mas a clínica é muito humanizada. Muito mais acolhedora, tudo né? bem, acontece e realmente vai sobrar pra você, mãe, se Sim. você, né? Uhum. Então, vamos resolver. Eu acho isso tão óbvio, né? As pessoas, ai meu Deus, mas é uma vida. Ok, até nascer todo mundo protege, depois que nasce o Estado Sim. cobra. Então, E querendo ou não, né, o aborto masculino é legalizado, né? É só... pois é, né? O cara Exatamente. paga 300 pila por mês e ainda acha que a mulher tá ganhando muito. Mas enfim, não é esse o foco. Não, esse é outro episódio. Mas tem também a questão de, tu falasse ali de fatores, não foi bioquímicos, mas tu falasse acho que neurológicos também, né? Mas eu acho Neurobiológicos. que neurobiológicos, isso aí. Mas também de química, né? Porque tem muito medicamento que pode induzir ou aumentar algo que já estava ali, enfim, e que as pessoas, justamente por não ter uma conversa aberta sobre isso, ignoram e tal. Não sei se vocês vendo aquela série na Amazon, Nove Desconhecidos. Não. Sobre o que é? São 9 desconhecidos. Ok. Mentira, 3 deles são da mesma família, então eles se conhecem. Aham. E eles vão pra um retiro, que é a Nicole Kidman com uma peruca horrível, porque se não tem a Nicole Kidman numa De peruca peruca, horrível, pois não é uma série com ela, né? Que ela tem terapias alternativas pro sofrimento daquelas pessoas. Ai, senhor. E cada uma tem uma história e tal, e daí chega... Não é muito spoiler, porque eu acho que é já no segundo episódio que a gente... Segundo ou terceiro que a gente descobre que ela usa psicodélicos com o pessoal. Perigo. Tem um lance... A família ali que eu citei... vai o pai, a mãe e a filha, e eles vão meio que por um sorteio, eles deram sorte, porque é caríssimo o tratamento lá, mas depois a gente descobre que ela escolheu a dedo quem tá lá, e Geralmente o grupo, é assim. e ela monta aquele grupo, porque aquele grupo tem que passar por aquilo junto. E naquela família tem o pai, a mãe e a filha, mas até pouco tempo atrás tinha um filho também, que é gêmeo da menina, e que se matou. E daí tem toda, assim, a questão do luto deles, de como eles não passam pelo luto junto, a questão da culpa, como que ela, qualquer pessoa que fala assim, nossa, era teu irmão gêmeo e tal, ela, mas a gente não era muito próximo. E na verdade eles eram, sabe? Então, e parece que foi por uma questão de um remédio que ele tomava. Que Pode piorou ser, isso. E daí, assim, o pai se culpava porque ele tinha dormido mais 15 minutos e não tinha ido acordar o filho na hora certa. Daí ele sempre pensa que se ele tivesse, teria dado tempo, enfim. E daí agora a questão, porque a mãe lia todas as bulas. Então ela leu que poderia dar isso e não fez nada a respeito, mas esse desfecho, né, enfim, ainda não vi. Sim. Mas tem esse lance, assim, dos remédios que o pessoal ignora também. Teve, no começo dos anos 2000, final dos anos 90, tinha uma tal de uma pílula do vento, que teve um cara aqui na cidade que tomou e se jogou no prédio. Mas de psicodélico. Era um alterador de consciência hard aí, que a pessoa tava muito louca e achou que voava e sei lá, né? Eu acho que essas coisas sim, existem essa predisposição, e daí você pode até dizer que é acidental mesmo, porque às vezes a pessoa tá usando a primeira vez uma droga recreativa e acabou, né? Eles dizem, né, que tem gente que, sei lá, toma Santo Daime e nunca volta. Não sei, porque eu não conheço muito do Santo Daime, assim. Eu sabia que a única droga que tu pode ficar indo e voltando é LSD, né? Mas eu não sei do Santo Daime como é que funciona. Mas se nunca volta, Lu, não é por causa da droga. Tu já tinha uma predisposição. Exato, mas tu não conhece também é complicado. Mas a questão tem fatores genéticos também, né? Porque às vezes, que nem tu falasse, se alguém na tua família já cometeu suicídio, aquilo fica ali em ti, mas será que também não tem um pouco de predisposição? Porque, por exemplo, eu tava vendo a questão da deficiência de B12. Pode prejudicar isso. Pode ficar extremamente deprimido com falta de B12, falta de ferro, falta de vitamina D, né? Tanto é que eles falam do transtorno sazonal nos países que têm pouca exposição ao sol. E é engraçado, as pessoas... alterações da tireoide, porque, né, alteração de humor pode te deixar extremamente angustiado e deprimido e, cara, muito... Só que é engraçado, isso é até uma coisa que eu comento com alguns colegas meus. Muitos nós psicólogos, a gente falha em não começar as sessões fazendo essas perguntas fisiológicas. Porque às vezes tu vai tratar uma depressão que é uma depressão química. O ambiente tá fazendo... O ambiente tá ali só de pano de fundo. A terapia em si, ela vai te ajudar, mas tu vai ficar ali nadando contra... Exato, não vai morrer na praia. A gente tem que dar bola para as questões fisiológicas. Sim. Então, deficiência de vitamina, de mineral, alguma alteração hormonal, né? Então, a glândula da tireoide que pode estar desregulada, falta dessas vitaminas que a gente comentou, tudo isso aí faz uma enorme diferença, tá certo? E tem questões genéticas, dizem, assim, até se tu pensar que o temperamento é genético. Então, tem pessoas que são mais agitadas, são mais ativas, são não sei o que, e tem pessoas que já são mais pra baixo,
mais Uhum. quietas. Mas mistura isso com interações com o ambiente, com pessoas, com as mensagens que tu recebeu, né? Se tu tem uma tolerância muito menor ao estresse, muito menor, tu é menos resiliente, né? Menos capaz de sair de uma situação difícil. Dificilmente dá pra botar todos os motivos numa Não, causa e cada só, né? pessoa é o seu É. combo de situações. Uhum. Outro motivo que pode levar ao suicídio, que não necessariamente tem a ver com doenças mentais, é a questão de tu morrer por uma causa, né? Eu lembro dos pilotos kamikazes, dos homens bombas. Eu imagino a loucura, assim, não é nem por ti que tu tá fazendo aquilo, tu tá fazendo por uma causa. No filme do Armagedon, o Bruce Willis fica para eles poderem cumprir a missão. O Rogue One, Uhum. do Star Wars, querendo ou não, é algo assim, né? Por Sim. uma causa maior, então É o que é a jornada do herói, né? autossacrifício, A história da jornada do herói. E nos filmes da Marvel, ali, quando teve os últimos Vingadores também, né? Quando o Tony Stark morre, tem toda essa coisa da missão suicida, Sim. né? Que você tá indo para um bem maior, uma coisa meio heróica, né? Cara, algumas coisas que eu já li sobre terrorismo, psicologia do terrorismo e tal, parece que a maioria desses caras, homens-bomba, eles vão morrendo de medo. Só que eles também não podem mais voltar pra casa. Sim. Porque a partir do momento que tu assumiu aquela responsabilidade e tu falha, ou eles te matam ou tu se mata. Então, Sim. né, eles vão... não sei se tu já percebeu, mas em agosto tá rolando já essas coisas do 11 de setembro, dos 20 anos e tal. Sim. Tem um documentário que entrou na Netflix bem interessante, bastante detalhe. Aliás, na Netflix? Tem um na Star Plus. Não, mas não é, na Netflix. É Ponto de Virada o nome do documentário. E fala até dos terroristas, assim, né? Que estavam visivelmente nervosos. Quem tava dentro da aeromoça falando... Imagina. Tem aquele o filme Voo 93, né? Que é de quando os passageiros se revoltaram contra os terroristas. E aí eles jogaram... Aí isso também foi todos se sacrificando para um bem maior. Foram eles que desviaram o avião, né? Eles caíram num campo lá na Pensilvânia que era pra cair, acho que na Casa Branca. Eu acho, exatamente. E foi ali, acho que a gente começou a ver uma insurgência maior desses caras, né? Desses homens bomba e tal. E eu acho que, assim, eles se agarram na religião, a partir do momento que eles tomam a decisão e não tem pra onde ir, aí mesmo não, eu vou chegar lá, vou receber 1000 virgens, vai ficar tudo bem. Né? Exatamente. Uhum. Outro filme que lida com isso não sei se tu viu A Vida de David Gale. Cara, sim! Que era pra a causa Esse deles, porque é a Laura Linney, né? Se não me engano, a Laura Linney e o Kevin Spacey, né? Kevin Spacey, que ele daí é condenado à morte. E ele não era culpado, né? Ele não era, depois no final... Spoiler, o filme tem antigo, 20 anos. O filme antigo, tudo tem bem. 20 anos, mas ainda assim, apesar de ter o Kevin Spacey, assista porque é um bom filme. É um bom filme. Tem a Kate Winslet, é uma jornalista que tá cobrindo a história, porque assim, ele foi condenado ao corredor da morte por causa disso. E, na verdade, ela já tava com uma doença terminal, alguma coisa, e se matou. E no dia da execução dele, eles iam soltar o vídeo dela se matando pra provar que as sentenças de pena de morte são falhas. Então, assim, ele se sacrificando pra provar isso, ela se sacrificando pra provar isso. Não é um homem-bomba, não é um kamikaze, mas também é em nome de uma causa, né? Em nome de alguma coisa. É que, na verdade, se tu parar pra pensar, né, Lu, a grande questão por trás do sacrifício, do autossacrifício, é crença. Acima de tudo é como tu se vê e como tu se vê os outros, no que tu acredita. Porque muitas pessoas também não cometem o suicídio por causa do que elas acreditam. Exato. Eu não vou pro céu, não sei o que e tal. Então, primordialmente, o que determina o que vai rolar é onde o teu pensamento tá. Sabe? Então, os homens bomba acabam entrando nisso e se mantendo nisso por uma razão. No filme ali, eles tinham uma causa que pra eles, na cabeça deles, aquilo ia mandar uma mensagem que ia... Né? Por exemplo, tu me lembrou agora do Pequena Miss Sunshine. Sim. Que o papel do Steve Carell, que eu acho sensacional, que ele tem até os pulsos enfaixados, assim, que ele tenta se matar por causa de um cara que ele gostava. Eu acho que ele foi rejeitado, uma coisa assim. Se eu tenho uma crença de que não existe vida sem outra pessoa, que depois daqui eu nunca vou conhecer o amor de novo, ou que como é que a pessoa me deixou... Cara, se essa crença for forte o bastante pra mim, junto com os meus sentimentos de inadequação, né? Quantas pessoas... Inclusive, tá dentro do mito do amor romântico um tanto de sacrifício, né? O Romeu e Julieta tá aí. Meu Deus, né? Que foi acidental, né? Foi bem... Foi uma falha de comunicação, né? Na verdade. Mas que foi aquilo, não. Se não for pra viver... Eu nem lembro quem que morre primeiro. Mas na história original, eles têm, tipo, 13, 14 anos, né? Eu acho que na história original, eles são bem novinhos. Que daí volta ao suicídio de adolescentes, né? Que é a incidência tão grande. Outro filme, que agora eu lembrei, Sociedade dos Poetas Mortos.
que o personagem, eu não lembro se ele era gay, mas ele tinha todo o lance de que ele queria ir pro teatro, seguir a vida do teatro, e o pai dele, não, você vai pra Harvard, você vai ser, sei lá, empresário, Sim, advogado, médico, insira aqui qual profissão. Eu acho ainda, até hoje, eu acho a Sociedade dos Poetas Mortos um filme pra trabalhar o machismo, assim. A construção machista, assim. Masculinidade tóxica, A masculinidade que tóxica. faz mal pros homens. Que faz inclusive. mal pros homens. E bem nessa fase da formação, Sim. né? De novo, Sex Education também tem isso, que eu acho bem legal. Esse negócio de que homem não chora, homem não pode sofrer, o homem ele tem que ser engenheiro, advogado ou médico. A gente tá mais avançado nessa questão, é um fato. Mas talvez a grande maioria dos homens cometa suicídio muito por causa disso. Sim. Essa repressão emocional, dessa crença de que ele tem que dar conta de tudo, de que ele não pode chorar, de que ele não pode sofrer. Tu acaba não conversando sobre os teus problemas porque tu não pode mostrar nenhum tipo de vulnerabilidade pros teus amigos, familiares. Tanto que a maioria das esposa. tentativas que os homens cometem, geralmente elas são mais rápidas. Sim. Corda, arma, coisas Eles que dizem, né, que os homens recorrem a eu não sei se é verdade, mas que os homens recorrem a meios mais violentos e as mulheres mais a remédio, coisa assim, até pela questão da vaidade, porque eu não quero tá feia, não, Sim, sei lá, sim. enfim. Falando de Sociedade dos Poetas Mortos, lembra do Robin Williams, que foi chocante pra todo mundo, que o Robin Williams, apesar de ser um ótimo ator de drama, ele se fez na comédia, né? E aquele negócio, quando ele morreu, todo mundo ficou meio, como assim? Né? Porque é aquele negócio que a gente falou no episódio da depressão, da semana passada, acho que foi, que não existe uma cara pra depressão. A pessoa pode estar passando por tudo aquilo ali, tá sorrindo e fazendo piada e super Exato. agitado e tal, né? O pessoal não... O Chris Cornell também foi uma surpresa, Cornell, né? Quando aconteceu, que ninguém esperava. Mas ele também foi uma overdose, não foi? Uma coisa assim? Eu acho que ele se enforcou. Ah, tá. Eu acho que ele... E tu vê, ele tinha família, tinha filhos pequenos e tal. Inclusive tem um cover agora da filha dele cantando que é maravilhoso. Ai, vou procurar. E o Kurt Cobain? O Kurt O Cobain Kurt era Cobain. bipolar, não era? O Kurt Cobain é bipolar, mas tem toda uma teoria da conspiração, né? Ah, sim. Então, não, mas... né, enfim. Mas o Kurt Cobain, sim, né? A própria Amy Winehouse, tu parar pra pensar... Se foi acidental, se não foi, Não, né? não pode não ter sido um suicídio franco, claramente ali que ela queria Mas isso. ela já tinha Mas ela recebido vivia, um ultimato, ela vivia né? na corda bamba constantemente, né? Muitas pessoas que você vê que tem esses comportamentos que a gente pode classificar como autodestrutivos podem até dizer que não, porque eu não quero isso. No entanto, os seus comportamentos são todos o contrário. Estão sempre tirando fino, como diz, né? Tá sempre... A própria Marilyn Monroe, né? Tu falasse das teorias conspiratórias, a morte dela também ninguém tem muita certeza. Eles dizem que era uma conspiração dos Kennedys, que mandaram matar, não sei mais o quê, mas eu já vi declarações do médico dela, da época, que falava que ela era Bipolar, maníaca depressiva, né? Que era o termo que eles usavam mais na época. O próprio chorão, a gente não sabe se foi bem acidental. Mas se a foi Marilyn intencional. tem uma questão também ali, se tu vê os 7 dias com Marilyn, eu acho que eles pegam um pouquinho esse pedaço. Ela tomava remédio pra dormir, pra acordar, pra viver, pra não sei o quê. E era barbitúrico, era tudo remédio Sim. que tem um índice de adição muito alto, tem um monte de coisa. E isso ia ser inevitável, porque esses remédios também tu tem tolerância muito rápida. Então, uma hora tu precisa de 1 miligrama, daqui a pouco tu precisa de 5, né? Então, alguma coisa acontece que tu só consegue viver assim, empurrado por alguma coisa. E outro nome também é do Ernest Hemingway, né? Que ele atirou... Também foi uma morte violenta e diz que ele também, ele possivelmente, naquela época os diagnósticos eram diferentes, né? Mas ele muito provavelmente era bipolar também e ele tinha uma questão com morte, assim, com um certo fascínio, não sei, uma questão esquisita, assim, com morte. E diz que a questão da bipolaridade já tinha registros dos pais dele, do pai dele, acho. Geralmente tem. Da filha e da neta. Geralmente tem, já tem uma linha genética ali que corre. Mas então tá, Carol, indo pra... Agora a gente falou bastante a respeito, né? A gente espera ter tido uma conversa mais esclarecedora, né? Do que pra não ser mal interpretado. Quais são as formas de sinais de alerta e de prevenção, tanto para quem tá talvez passando por isso, flertando com a ideia, como para alguém que tá por perto? Como que a gente pode prestar atenção nisso? Eu acho que assim, ó, tem algumas coisas que a gente não precisa ter medo de perguntar. Então, pergunta. Tá acontecendo? Você tem pensado em se matar? O que tá acontecendo? Não tenha medo dessas perguntas, né? Isso é importante para você entender o que tá rolando. Se você sente que tem alguma coisa estranha, puxa o assunto.
tô notando que tá mais distante, tá mais quieto, tá mais retraído, ou tá começando com esses comportamentos de risco, ou esses comportamentos de risco pioraram em comparação a outros tempos. A pessoa teve uma virada de chave aí de comportamento, ela se distanciou, ou ela tá mais autodestrutiva, uma coisa tem. Então, pergunta. A outra coisa que é importante, esteja lá pra pessoa. O que isso quer dizer? Pode ser que tu não vá na casa da pessoa, tudo bem, mas liga, troca Manda ideia, uma mensagem. se faça presente. E sempre que você comentar com ela coisas, sempre seja realista. Só prometa e só diga aquilo que você efetivamente pode fazer. Né? Quando fala, não, eu prometo que vai ficar tudo bem. Tu não pode prometer isso. Eu não sei. Sim. Agora eu posso te prometer que tu precisando, tu pode me ligar a qualquer horário. Eu consigo manter essa promessa? Isso é importante. Até a questão assim, tipo, não sei se vai dar tudo certo, mas eu tô aqui pra gente tentar, né, se mostrar disponível, acho que nesse sentido também, Isso. Né? E assim, às vezes tu nem estar lá pra uma pessoa, né, não é, tu nem precisa falar nada. Às vezes ela só quer desabafar, ou Às você vezes pode até- ficar em silêncio vendo TV. Às vezes até melhor não falar nada, né, porque se tu vai entrar com positividade tóxica de vai ficar tudo bem. Exatamente. Existem estudos que mostram assim, que o simples fato de você estar lá pra ela já alivia um pouco o pensamento suicida. Às vezes tu não sabe o que responder. Tu pode até dizer, olha, eu não sei o que te dizer, mas eu quero que tu saiba que eu tô aqui. É o suficiente. Uma outra coisa, mantê-las seguras. Formas que a pessoa pode encontrar de se machucar, remove. Se possível, a pessoa tem uma espécie de supervisão. Não que ela se sinta super vigiada, controlada. Sim. Mas se possível, né? E se tiver coisas claramente utilizáveis, corda, arma de fogo, coisas assim, né? Medicação. Se você vive com alguém que tem que tomar muitos remédios, já teve um histórico, é bom que você sempre controle a medicação e a pessoa só ganha o direito de controlar a medicação dela depois de uma série de etapas cumpridas. Então é importante manter essas pessoas seguro, seguras, né? Uma outra coisa é ajudar essas pessoas a se conectar. Porque existe uma tendência de que ou elas estão se conectando de um jeito muito falho, ou elas não estão. Então, ajudar essa pessoa a se conectar com parente, com família, com atividades, voltar para um mundo onde ela vê que a roda gira, talvez não do jeito que ela queria, mas que tem formas de manter as coisas funcionando. Isso é bem importante, ajudar a pessoa a se conectar e às vezes até fazê-las criar habilidades sociais. Muitas dessas pessoas talvez não saibam se aproximar, ou lidar com rejeição, ou conversar. Você pode ajudar a pessoa a fazer isso é importante. E uma outra coisa se um dia eu te liguei dizendo eu tô muito mal, vai acontecer alguma coisa, mantenha um follow-up. Não fala comigo só aquele dia depois vaza. Não faz eu ter que te procurar. Me procura. Porque se o meu problema é me conectar, se eu já não fiz isso até agora, eu não vou fazer agora. Então, esteja ali, tá tudo bem, precisa de alguma coisa, vamos dar uma volta. Ah, tu não quer? Tá, mas me conta como é que estão as coisas. Sabe? Mantenha um contato com essa pessoa. Sabe? E isso pode fazer com que aumente a sensação de eu estou conectado a algo, eu faço parte de alguma coisa. Por último, e não menos importante, incentivar o máximo possível a procura de um psiquiatra, a procura de um psicólogo, porque é preciso os dois trabalhando juntos, né? Para ter um diagnóstico, explicar que situações mentais elas têm tratamento. Então, se você buscar uma série de coisas na tua vida e buscar ajuda psicológica e ajuda psiquiátrica, você tem uma chance muito grande de resolver isso, e que suicídio uma como é que eu vou dizer, uma solução eterna para um problema temporário. Às vezes a gente pensa nele porque a gente sabe poucas alternativas de resolver o problema, mas sempre tem alguém que tentou algo diferente e conseguiu alguma coisa que você não conseguiu. Então isso é importante. A nossa necessidade de conexão humana é muito forte, a gente subestima isso. Sim. A gente viu isso na pandemia. Muita gente que fala, não gosto de pessoas, estava lá, que saudade de sair pra tomar um, né? E, enfim, a gente precisa de conexão. Então, é isso que eu acho que é a dica mais importante. Até eu lembrei de uma dica que eu vou deixar de série pra assistir, que ela não é necessariamente sobre suicídio, mas o primeiro episódio aborda isso, ela é mais sobre luto, de certa forma, que é Afterlife. Que tu falasse da questão de se sentir, de ter um motivo pra não ir. E no primeiro episódio, o personagem do Rick Gervais, ele acabou de perder a mulher dele e tal, por um câncer, né? Ela morreu bem jovem. E ele pensa, né? Ele quer se matar e tal. E daí ele olha pra cachorra deles, que é uma pastora alemã linda. E ele fica, se eu me matar não vai ter quem alimente ela. Pode demorar um tempo até alguém encontrar ela. Ela pode passar fome e tal. Então eu vou ficar aqui por ela. Hoje eu vou ficar aqui por ela. Vou pensar nisso, mas eu... E aos poucos ele vai refazendo as conexões humanas com ele. Ainda é uma série que ele ainda tá passando pelo luto. Ele ainda é bem deprimido e tal. Tipo... Mas é aquele negócio, um dia de cada vez, uma conexão. Ele tá encontrando cada vez mais motivos pra ficar. Então, aquele negócio, se hoje tu tem um motivo, beleza, se agarra aquele.
Exatamente. Amanhã, outro dia, tu pode ter outro motivo. E se você não se sente à vontade para falar com pessoas que você conhece, tem o CVV. Tens o número aí? Eu acho que é 188, não é? 188, já vou te dizer. O CVV é muito legal eles não vão te julgar, eles estão ali pra Eles estão te acostumados escutar. com isso, né? Estão acostumados com isso. A minha internet que não funciona. Mas eu esqueci. A gente vai deixar na descrição do episódio daí. Mas é isso aí, então, Carol. Quem quer te acompanhar nas redes para outros temas relacionados à psicologia? 188, achei. 188? 188, 188, a gente deixa na legenda também. Me procura no Instagram, @Caroline Bruning, lá tem links de várias coisas e eu tenho um canal no YouTube também, de vez em quando tem live, aparece lá. Isso aí. Segue a gente também no Instagram, no @podcastsatf, para acompanhar todos os nossos episódios. E é isso aí, a gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!